convidados especiais. Confiram, vai ser um prazer ter você conosco. Deixa eu ver aqui. Anote aí, todas as terças-feiras, de 20 às 22 horas. Foi mesmo, Luciano? Bem, pelo caminho eu te explico. Não, começa a dar retorno. Já tá Já chegando. tá. O pessoal tá entrando já. Vou aguardar o pessoal entrar. Olá, aqui quem nos fala é Luciano Santiago. Aumenta mais um pouco. E o Hospital da Aeronáutica dos Afonso já tá de dando. sangue quase zerado. Olá, galera. Estamos aqui falando direto da Rádio Web Studio Mix. E hoje nós teremos aqui um convidado super, mega, ultra especial, que é o Dr. Leandro Melo Frota, um amigo querido, advogado, presidente da Comissão de Saneamento e Meio Ambiente e Recursos Hídricos da OAB Nacional. E aí ele já entrou aqui. Nossa, olá, Leandro. Vou acenar para você. Só um minuto. Já, hein, Leandro? Já mandei o convite, doutor Leandro. Ah, que saudade! Como Olá, está? e aí, tudo bem? É um prazer enorme ter comigo aqui a tua presença, tê-lo conosco aqui na rádio. Tá Prazer é conseguindo me todo ouvir? meu. Está sim, você consegue me ouvir? Estou lhe ouvindo perfeitamente. Nossa, que Não, prazer enorme. Para quem está entrando agora, galera, esse aqui é o doutor Leandro Melo Frota, advogado, né? Tem um escritório de advocacia em Brasília, tem no Rio de Janeiro também, né, doutor Leandro? Também. Rio e Brasília. Então, é presidente da Comissão de Saneamento, Recursos Hídricos e Meio Ambiente da OAB Não, Nacional, é isso? Saneamento, recursos hídricos e sustentabilidade da OAB Federal. Então, e hoje ele está conosco aqui para bater um papo, né? Então, sejam todos bem-vindos. Eu estou vendo que está entrando bastante gente aqui. E aí eu gostaria de começar o bate-papo. Vamos lá? Vambora, pô. Vambora. Estou aqui à sua disposição. Desde quando? Não entendi. Estou aqui à sua exposição. Nossa, que honra! Vamos lá. Desde quando eu coloquei a publicação informando que você estaria conosco, que o doutor estaria conosco aqui, eu recebi algumas perguntas, né? E dentre elas, a primeira pergunta é a seguinte: qual a sua visão sobre a situação do país no momento? Pergunta bem. Tan, 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 tan. Então, o que acontece? A gente vive um momento muito complexo, tá? O país ele já atravessava uma turbulência muito grande, tá? Nós tínhamos um choque entre os poderes, tá? A gente via uma briga muito constante entre executivo, legislativo e poder judiciário. A gente percebia uma usurpação de alguns poderes, né? E aí, no momento em que nós achávamos que o barco estava realmente tomando seu rumo, ocorreu uma grande fatalidade, que é uma pandemia mundial, tá? Que fez com que o nosso país entrasse numa crise sanitária, numa crise econômica, numa crise política, estados e municípios entrando em colapso, desemprego, pessoas sem perspectiva de vida, né? É um momento difícil, ainda mais para nós, né? Que eu sempre falo isso, que nós somos do Rio de Janeiro, né? Eu moro em Brasília, mas sou do Rio. Nós que sentimos muita falta de carinho, de abraço, de aperto. Sim, verdade. Né? Esse distanciamento ele vem causando graves problemas para todos nós, né? Então, o país ele já passava por uma crise, né? Uma crise entre poderes. Claro que uma crise superável, né? Acho que sempre com diálogo a gente consegue superar. Mas o país passava por uma crise e no momento em que a gente imaginava que pudéssemos nos erguer, veio essa pandemia levando todos esses esforços, tá, para bem longe. Realmente estamos passando por uma situação muito complicada referente à pandemia, né? Isso está causando transtornos em diversas frentes. E nós sabemos muito bem disso, tanto na política, quanto na vida do cidadão de bem. Enfim, você quer fazer mais algum adendo sobre
a questão? Não, é assim, a gente hoje, por causa dessa pandemia, né, e por causa dessas crises, né, que eu falei aqui, dessas crises entre os poderes, a gente não consegue muito perceber qual rumo que o país vai tomar, né? Porque cada dia que a gente acorda é uma crise nova, né? Algumas crises fomentadas por pessoas que têm interesse de ver o Brasil pegando fogo, né? Pessoas que têm interesse de ver o Brasil cada vez pior, mas também, infelizmente, crises ocasionadas por quem deveria pacificar, né? Pessoas que deveriam governar estão, infelizmente, dando todos os mecanismos e as armas para quem realmente quer ver o pior no Brasil, né? O pior em nosso país, né? Então, essa crise é muito complexa porque ela passa também por uma crise pandêmica, né? Por uma crise sanitária que nós não temos noção quando é que ela de fato ela vai acabar, né? Então a gente não consegue fazer uma previsão política se a pandemia vai ajudar, digamos, a pacificar o país, como isso já ocorreu e vem ocorrendo em outros países, né? Ou se aqui no Brasil a pandemia vai ajudar de fato, a aumentar o conflito, aumentar a divisão, né, que desde a penúltima eleição, né, o país já vinha, né, cada vez mais dividido, né? Então a gente não tem muita noção de para onde que esse barco vai, né? Se ele vai afundar ou se ele consegue chegar a algum porto, né? Mas vamos seguir aí. E por falar em divisão, nós temos as manifestações que estão ocorrendo, né? Meio que orquestradas. E tem aqui uma pergunta sobre exatamente essa questão. Qual a sua visão a respeito das manifestações que estão atingindo o Brasil? Assim, o que acontece? Antes de mais nada, é importante a gente fazer uma clara divisão entre os atos e a pauta. Tá? É importante a gente deixar muito claro aqui que a gente não pode relativizar algumas pautas como racismo. É importante todas as pessoas de bem, todos os democratas, eles agirem contra o racismo, contra, é óbvio, o fascismo, o nazismo, socialismo, né? Esses ismos aí que a gente sabe que só causou desgraça e vem causando desgraça no mundo inteiro, né? Então, essas pautas, elas jamais podem ser relativizadas e jamais podem ser entregues a uma linha ideológica. Infelizmente, em que pese que a pauta é legítima, a gente percebe que as manifestações não são legítimas, tá? A pauta é legítima, mas a manifestação não. Olha, a gente não pode conceber, em hipótese nenhuma, que entidades como MST, que são terroristas, MTST, que invadem propriedades privadas, torcidas organizadas como a Gaviões e da Fiel, que eles realmente estejam lutando pela democracia, contra o fascismo e a favor da paz e a favor da unificação do país. Isso é muito claro que não. Tá? Uma torcida organizada. Né? Por exemplo, a Gaviões e da Fiel, uma torcida organizada, acusada já de vários assassinatos, acusada de crime organizado, de tráfico de drogas, de ligações com crime, não pode ser uma entidade que esteja lutando pela democracia. Os sem terra que invadem fazendas, destroem pesquisas, não podem ser considerados uma entidade civil que esteja lutando pela democracia. Então, a gente tem que, antes de mais nada, separar a pauta. Tá? Temos que, é óbvio, as manifestações elas surgiram muito por causa do crime que ocorreu nos Estados Unidos. Aquilo foi crime, não foi uma fatalidade. Tá? Aquilo foi o que
o policial fez, e olha que nós defendemos as forças policiais, né? Mas aquilo foi crime, tá? Aquilo ali a gente não pode jamais relativizar, e não importa se ele ali tinha cometido algum crime ou não, mas não tem como comparar a polícia de lá com a polícia brasileira. Até porque 60% dos policiais militares brasileiros são negros. Isso. Então, assim, as pessoas estão fazendo uma relação que não tem nada a ver. Foi uma vergonha o que ocorreu ali. Dali, nós percebemos um estopim de manifestações no mundo inteiro, tá? Mas é como eu disse aqui, né? A gente tem que criticar o crime, criticar o racismo, lutar para que tenhamos um mundo onde a gente olhe para o nosso semelhante, tá? Sem rancor, sem ódio, sem raiva, lutar cada vez mais pela liberdade, pelos direitos individuais, né? As pessoas nascem livres, elas têm que continuar livres, mas a gente não pode também aceitar certas pautas de organizações que muitas delas são criminosas, né? Então, infelizmente, estão utilizando uma pauta que é cara, que é séria, que é o racismo, para criar instabilidade no país. A famosa massa de manobra, né, doutor? Com certeza. Com certeza. Infelizmente. Então, vamos lá. Então, está em Brasília, mas é carioca. Então, eu gostaria de saber qual a sua visão hoje. Olhe com carinho para o nosso Rio de Janeiro e me diga qual a situação do nosso Rio de Janeiro na visão do nosso querido doutor Leandro Melo Frota. Mas o que? Estado ou município? Ou com forma geral? Ambos. Bom, nós estamos, né, em eleições municipais, mas estamos tendo problemas estaduais também sérios, que vamos entrar nessa pauta já sobre a questão do impeachment, mas não agora. Eu gostaria de saber a sua visão agora no momento municipal. Tá, então, assim, o que acontece? Em que pese que eu votei, tá, no prefeito, muito até por uma falta de opção, né, porque era votar nele ou era ele ou era Freixo, não tinha jeito, a culpa é do Freixo. Mas, infelizmente, nós temos um prefeito que parece que não gosta de ser prefeito, né? Ele nunca gostou de ser prefeito, ele não consegue olhar o Rio de Janeiro como a nossa cidade merecia ser olhada. O Rio de Janeiro, antes de mais nada, é uma cidade maravilhosa. Pouca gente sabe, mas o Rio de Janeiro ele foi 2 vezes capital. Ele foi capital do país e capital de Portugal. É o único estado fora da Europa que foi capital de um país europeu. O Rio de Janeiro é uma cidade riquíssima culturalmente, com turismo maravilhoso, com pessoas carinhosas, belas, e que, infelizmente, vem tendo desgovernos atrás de desgovernos, pessoas que parece que sentam naquela cadeira e elas já vêm com um certo despreparo e, em vez da cadeira preparar, parece que mostra o que existe de pior. Tá? Eu torci muito, tá, para que o prefeito conseguisse, pelo menos, botar o Rio um pouco nos trilhos. Só que, se a gente for parar para fazer uma análise muito simples, o Rio, parece que ninguém conversa, né? A prefeitura não conversa com o Estado não conversa com a União não conversa com o município. Agora parece que estão tentando forçadamente... O ego ficou inflado demais, né? Se unir, né? Parece que o prefeito Crivella, que apoiou o Lula, apoiou a Dilma, agora apoia o Bolsonaro, né? Ele gosta de apoiar um presidente, né? Então, muito para que ele, para que ele tenha uma abre aspas, tranquilidade eleitoral, porque ele percebeu que já não tinha mais apoio de ninguém. Se ele se aproxima... Na verdade, ele é um oportunista, né? Vamos abrir o verbo. Ele é um oportunista. Ele se aproxima, né, do governo Bolsonaro e, infelizmente, o nosso governador, o nosso presidente e as forças que
que nós fizemos chegar ao poder, em vez de afastá-lo e mostrar, olha, aqui não, a gente não quer ex-petistas, ex-apoiadores do governo Cabral, do governo Lula, do governo Dilma, parece que não, parece que a gente gostou e abraçou eles, né? Então, assim, isso mostra que, infelizmente, nós não temos um governante que tenha projeto de Estado, projeto, né? Quando eu falo de Estado, projeto de município, que nós tenha um governante que tenha políticas públicas muito claras. Nós temos alguém que realmente queira cuidar das pessoas. Isso, nós temos alguém que, infelizmente, tem projeto de poder, né? E aí, com projeto de poder, enfim, a gente combate disputando poder, né? A gente não tem... Eu não tenho como... Eu até falo assim, olha, é muito difícil criticar um projeto de um governo que não tem projeto. Então, o que eu posso discutir, que posso dizer é que é um governo que tem uma ausência de projetos, que não fez nada do primeiro ano ao último ano, não tem nada que possa ser elogiável. Nós estamos passando por uma pandemia, mostra que, infelizmente, o nosso prefeito parece um biruta de aeroporto, né? O vento vem para um lado, ele vai, o vento vai para o outro, ele vai. Ou seja, nós não temos uma política clara de liberação do comércio, das escolas. Em meio à pandemia, desculpa estar te interrompendo, doutor. Em meio à pandemia, ele está inaugurando semáforo. Pois é. Em meio à pandemia, ele está inaugurando semáforo. Então, esperar o quê? Essa é a preocupação dele, infelizmente. E aí é isso, né? É um governo que... Então, vamos lá. Continuando no âmbito municipal, tá? Você acha? Muitas pessoas perguntam, vai ter eleição municipal esse ano? Não vai ter? Vai ser adiado? Qual a sua visão em relação a isso? Então, isso aí é a pergunta que vale 1 milhão, né? É óbvio que todos nós que somos da área, né? Nós estamos fazendo um esforço gigantesco para que tenhamos eleição esse ano, né? Porque não dá para... seria até um crime, um estelionato eleitoral estender os mandatos dos prefeitos por mais 2 anos para tentar fazer uma eleição junto com governador federal, estadual, senador e presidente. Tá? Seria um estelionato. Creio eu que nós vamos ter eleições, tá? Mas lá para o final do ano, lá para dezembro, vai ser uma eleição atípica, vai ser uma eleição bem diferente do que nós estamos preparados. Tá? Sim. Todos os políticos, todos os pré-candidatos ou os candidatos em reeleição, eles vão ter que se reinventar. Não tem mais o corpo a olho corpo, no olho, né? O corpo a corpo e o olho no olho não é mais presencial, é como nós estamos aqui, eu e você. As carreatas. Olhando. Isso não vai ter mais, então as pessoas vão ter que se reinventar. Hoje elas vão ter que realmente apresentar projetos, apresentar uma linha do que elas pensam, do que elas almejam. Então, assim, vai ser uma eleição muito atípica, tá? Muito complexa, mas eu acredito que ela, de fato, ela vai ser realizada, tá? Com todas as dificuldades que nós estamos enfrentando. Nós vamos ter que pensar num modelo em que se mantenha distanciamento. As pessoas vão ter que votar, de repente, em horário pré-determinado. Não vai dar para ser como era antes, que as pessoas chegam e ficam em filas, porque nós não sabemos quanto tempo nós vamos ainda passar por essa pandemia, tá? Então, a gente não sabe como organizar ainda as eleições. Então, várias ideias que têm sido feitas, mas o que eu tenho ouvido muito é que a ideia é que seja feita no fim do ano, tá? Para, pelo menos, dar um tempo aí para que consiga organizar numa nova modelagem e, ao mesmo tempo, ver se a situação do país melhora. Então, vamos lá. Agora vamos pular para o governo do Estado, né? Como enxerga a situação do governo do Estado do Rio de Janeiro hoje? Só pergunta
É na lata. Olha, é assim, eu sempre defendi uma tese, tá? E aqui eu não estou imputando crime a ninguém, mas quem desvia da saúde tem que ser preso, né? Porque Sim. a saúde, antes de mais nada, a gente lida com vidas, tá? Então eu parto do princípio que se o governador desviou ou deixou desviar, ele tem que ir para a cadeia. Isso é pouco. A gente não pode, de novo, relativizar o crime. A gente não pode relativizar o desvio, a falta de ética, a falta de controle e tal. Ele foi eleito para moralizar o Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio que vem passando por sucessíveis assaltos, né? Nós temos governadores presos, nós temos presidentes de assembleias presos. Então, o Rio de Janeiro ele foi eleito. E aqui eu não vou nem entrar ainda no mérito que ele foi de carona, porque eu acho que isso daí enfim... Todos quem nós deixou, sabemos, estávamos lá. Quem deixou pegar carona também é responsável, tá? Porque ninguém entra Exato. no meu carro se eu não abrir a porta. Então, isso aí é uma coisa que tem que ser deixado muito claro, tá? Ele não invadiu o carro de ninguém. Então, ambos têm responsabilidade, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele foi eleito muito por uma pauta ética, né? Ex-juiz federal, queria colocar os corruptos na cadeia, queria diminuir a dívida do Estado do Rio, uma pauta liberal, uma pauta de direita, e a primeira coisa que ele fez, os primeiros atos, foi se aliar ao PT na LERJ. Ele tem feito um governo que ele entregou secretarias para o PT, chamou pessoas complicadíssimas, ou seja, ele foi eleito pela direita e fez um governo que eu não sei nem o que é aquilo, né? É uma, sei lá, é uma acendeu a vela para 2 santos. É uma jabuticaba ali, né? Então, assim, a gente percebe que é um governo que descumpriu com tudo que ele prometeu fazer, tá? É um governador que ele vem demonstrando sinais desde do início, tá? de sua eleição, né? Que ele é megalomaníaco, né? Ele colocou os interesses pessoais dele de alcançar voos maiores em detrimento à população do Rio, que aí é importante dizer, e meu discurso não é de candidato, porque eu não sou candidato, mas é uma população que cada vez mais vem sofrendo, tá? As escolhas dela, né? A gente tem um Estado que cada vez mais as empresas vão embora, um Estado que sofre muito com segurança pública, um Estado que não tem ainda saneamento. Nós temos problemas graves com a SEDAI, nós temos problemas graves de vários aspectos. A SEDAI, então, foi um escândalo, né? Nós temos problemas ambientais no Rio, nós temos um governador que briga com o prefeito, nós temos um governador que diz que vai fazer uma coisa, o prefeito diz que vai fazer outra, ou seja, não há uma unidade. Não tem nós estamos, consenso nisso aí. De novo, nós estamos passando por uma pandemia, nós estamos discutindo vidas, um governo que faz um hospital de campanha milionário, encomenda respiradores de empresas que não poderiam vender respiradores. Então, assim, no mínimo, e aí é muito claro, eu sempre tive essa tese, sempre advoguei por essa tese, é que ou ele é corrupto, sabe? A pessoa quem permite a corrupção é corrupto, ou é incompetente de ter nomeado pessoas para assumir funções estratégicas que não têm a mínima condição, tá? Moral e ética e técnica de estar naqueles postos de comando. Então, é um governo medíocre, sofrível, com raríssimas exceções. Tá? Eu conto nos dedos quais são os profissionais em que eu admiro no governo, que eu posso dizer, olha, aqui nós temos uma pessoa que está honrando a sua secretaria, está honrando a sua autarquia, pouquíssimos, tá? E um governo que, infelizmente, está se caminhando
para um processo de impedimento. Tá? Isso em que pese que é importante limparmos cada vez mais quando a gente comete erros, né? É importante limpar esses erros, mas todo o processo de impeachment é um processo triste, doloroso, é um processo que mexe com todos nós, porque nós acreditamos, nós sonhamos que nós teríamos um Estado muito melhor, pessoas estão morrendo, pessoas estão sem emprego, crianças estão sem escola, e Sim. isso daí é muito também Estamos vivendo um caos, né? Estamos vivendo um caos. Isso é muito Nunca por vivido incompetência. antes. Pois é, isso é muito por incompetência. Nós, infelizmente, não temos, tanto na esfera municipal como na esfera estadual, pessoas que têm condições mínimas, tá, morais e técnicas de conseguir guiar esse barco aí em plena tempestade. Mas seria caso de um impeachment, não? Olha, Porque muito que tem falado sobre o impeachment, né? Tanto do governador quanto do prefeito. Seria caso? Então, o do prefeito, eu acredito que não tenha mais tempo, né? Eu acho que perderam aquela oportunidade naquele momento, tá? Agora, o do governador, assim, eu vejo que teve uma tentativa, parece, né, dele de influenciar algumas questões na Assembleia. O caso da saúde do Rio é gritante, ele demorou para agir, tá? Não dá para você exonerar um secretário e querer nomear o secretário para outro cargo. Isso não dá, entendeu? Então, assim, em que pese que, de novo, eu não estou imputando crime ao governador, tá? Mas Sim. eu estou da teoria que ou é criminoso ou é incompetente. Então, eu estou deixando ele ser Exato. incompetente. Isso aí, de fato, ele Sim. tá? Porque eu vejo que quem nomeia pessoas incompetentes é incompetente, porque se o seu papel, se a caneta é sua para nomear, você tem que ter o cuidado, a habilidade e a competência de nomear pessoas qualificadas para aquela função. E ele fez, isso aí é uma crítica que eu posso afirmar, ele fez o que ele repudiava, que era fatiar os cargos no Rio de Janeiro. Ele, em vez de qualificar as funções, e aí eu acho normal chamar aliado, não vejo problema nisso, se ajudaram ele a ganhar, tem que estar ali também. Quem teve a responsabilidade para ganhar tem que ter a responsabilidade para governar também, isso aí eu acho ok, mas ele chamou adversários históricos da direita, ele dividiu o governo muito por uma prática muito por um projeto de poder que ele almejava em 2022 de alcançar voos maiores, né? Então ele viu ali o Estado como sendo um trampolim, ele não viu o Estado como sendo um local onde ele realmente pudesse fazer mudança na vida das pessoas. Infelizmente. Então a questão do impeachment é viável ou não? É totalmente viável, Impeachment, antes de mais nada, ele é um processo político, tá? É óbvio que ele é um processo político pautado por um regramento jurídico, mas ele é um processo político. A Assembleia tem a Alerj, né? A Assembleia do Rio, ela tem toda a condição, tá, de iniciar esse processo, tá, de impeachment. Eu acho que a grande questão aí não é nem se a Assembleia pode impeachmá-lo ou não, ou se existem elementos que existem, tá? Elementos, e aí, de novo, o fato dele sofrer impeachment não quer dizer que ele tenha cometido crime, são questões diferentes. Tanto é que o presidente Collor foi inocentado, a presidente Dilma foi inocentada, então, mas sofreram no processo de impeachment. Então, o fato de sofrer impeachment não quer dizer que ele tenha cometido crime. Mas a grande questão aí, o grande pulo do gato é a respeito do vice-governador, né? Se a Assembleia também vai impeachmá-lo ou se vai deixar que ele assuma aí o governo do Rio. Acho que essa é a grande questão. Quanto ao impeachment, já existem elementos, falta só a Alerj, no momento que ela achar adequada, né?
eles colocarem, enfim, alguma dessas ações, algum desses processos de impeachment para votação. Já foi protocolado, né? Claro. Já estão protocolados já. Já existe processo Bom, protocolado. então, deixa eu te fazer mais uma perguntinha aqui também que não é fácil não, hein? Alguns deputados envolvidos na Lava Jato retornaram seus mandatos. O que acha a respeito? Retornaram, hein? Então, assim, eu posso falar como advogado, tá? Sim. O que acontece? A Lava Jato, antes de mais nada, ela fez um serviço maravilhoso para o nosso país, tá? Ela quebrou alguns paradigmas, ela mostrou que poderosos poderiam ser presos, ela levou justiça, enfim, ela mostrou um esquema grandioso, criminoso em nosso país. Se não fosse a Lava Jato, eu não sei nem se nós teríamos ainda uma Petrobras em pé, uma Eletrobras. Então, a Lava Jato, ela de fato, ela prestou e presta ainda, tá? Um serviço excelente para o país. Ponto. Então, isso é inquestionável. E todos nós, e aí, né, todo mundo que é ético, né, é óbvio que luta para que o país reduza a sua corrupção. Tá? É óbvio que a ideia geral é que não existisse mais a corrupção, mas nós somos humanos, somos falíveis, a gente sabe que não somos perfeitos. Então, a Lava Jato ela veio para tentar diminuir, tá? Algo que era bem endêmico aqui em nosso país. Então, partindo dessa premissa, a gente entende que é importante a Lava Jato, ponto. Então, isso é inquestionável. Agora, a Lava Jato também, por ser feita por homens, ela cometeu, tá? E comete ainda alguns equívocos, tá? Quando a gente olha o caso dos parlamentares que retornaram lá ao mandato, tem um caso em especial que me chamou muita atenção e que me toca muito, tá? Que é o caso, por exemplo, do deputado André Correia. O deputado, ele nunca foi ouvido pelo juiz. Ele nunca foi denunciado. Ele nunca foi... Ou seja, existia um pedido de prisão provisória, ele é preso numa disputa onde ele era candidato a presidente, ele é preso, só que quando a pessoa é presa, qual é o papel normal? Qual é o trâmite normal? É o juiz ouvir. Sim. É o juiz ter a colheita de provas e o juiz ouvir a sua versão. Ele nunca foi ouvido, não tinha provas. Assim. Então, a gente não pode aqui, e aí eu falo como advogado, né? Mesmo a gente tendo aquele interesse de querer punir, aquele interesse de fazer justiça sem que, de fato, os elementos estejam ali, entendeu? A gente não pode, o juiz não pode prender sem prova. Isso é absurdo. O juiz não pode, na prisão, nunca ouvir o preso. É irregular, né? E no caso do André Correia, foi assim. O André ele nunca foi ouvido, não existiam provas de fato, alguém falou que ele... Mas alguém falou, assim, as pessoas falam, e aqui eu falo muito tranquilo, porque eu não sou advogado dele, entendeu? Mas a gente percebe que, no caso dele específico, ocorreram alguns equívocos, entendeu? Eu não consigo falar de todos, mas o caso dele foi um caso bem emblemático para mim, que eu olhei e falei assim, poxa, a Lava Jato errou, tá? Ele deveria ter sido ouvido, porque não dá para simplesmente a gente prender, e aí não só deputado, tá? De prender qualquer pessoa sem apresentar o mínimo, tá, de provas. Eu só queria, antes de mais nada, que acabou de entrar aqui, mandar um beijo aqui para a Cris. Ela é a vice-presidente da OAB Pará. Tá? Seja bem-vinda.
OAB Pará e é uma Estamos das através maiores da advogadas. live e também através da Rádio Web Estúdio Mix, que está ouvindo também aqui no Rio de Janeiro e todo o Brasil. Seja bem-vinda. Ela é uma das maiores advogadas criminais do país e também entrou a Gerlândia. A Gerlândia, ela trabalhou comigo lá na Funasa, tá? Então, eu queria mandar um beijo aí para a Cris, mandar um beijo para a Gerlândia. Aproveitar que aqui eu estou mandando um beijo, mandar um beijo para as pessoas que estão aqui assistindo. Vai mandando beijo. Entendeu? A Neide, a Kathleen, enfim, todo mundo aqui que está nos assistindo aí, obrigado, entendeu? Mas o caso ali esse caso foi bem emblemático, entendeu? Eu acho que a gente não pode... A gente tem que, óbvio, elogiar a Lava Jato, tá? Aplaudir o trabalho que foi feito. Ninguém aqui é a favor da corrupção, nem os advogados criminalistas são. As pessoas confundem muito isso, tá? Mas, no caso específico ali, eu vi que ocorreu uma injustiça, pelo menos pela forma que ele foi tratado ao longo da prisão. Então, assim, eu não estou fazendo uma defesa se cometeu ou não cometeu, mas dizendo que se cometeu, eles deveriam ter apresentado a prova, né? Sim, Deveria ter, né? E não simplesmente Então, eu vejo que o restabelecimento, pelo menos nesse momento, tá? Foi o melhor a se fazer, muito por causa da ausência de prestação mesmo do Ministério Público e do Poder Judiciário. Eles erraram em não... O MP errou em não apresentar as provas, em não convencer de fato que existia ali prática de crime, né? E o juiz nunca sentenciou. Então, assim, é uma situação... A pessoa não pode ficar presa provisoriamente para sempre, né? Vamos falar um pouquinho de privatização, para a gente finalizar? Vamos, claro. Você é contra ou a favor das privatizações? Existem exceções? Você é a favor? Então, olha, vamos lá. Sou a favor. Eu entendo que a iniciativa privada ela é muito mais ágil, tá? Do que o Estado. A gente consegue comprovar isso de uma maneira muito tranquila. A gente tem visto o Estado como um todo, União, Estados e municípios batendo cabeça, enquanto quem tem feito grandes doações, grandes transformações é a iniciativa privada, tá? Então a gente vê que o Estado ele é lento. A gente percebe que algumas empresas seriam muito mais eficientes se elas fossem realmente privatizadas. Não cabe... Tendo concorrência também, né? A necessidade da concorrência. Isso, não cabe ao Estado ser empresário, tá? Isso aí é algo muito claro. Mas algo que eu sempre defendi é que se o governante ele pretende privatizar ou não, tá? Isso não é um grande debate, por incrível que pareça, tá? Eu acho que tem duas premissas que a gente tem que sempre orientar as pessoas. Primeiro, que com privatização ou não, é importante que haja uma presença maior da iniciativa privada naquelas empresas. Aí eu posso citar um exemplo aqui do saneamento. As empresas que são mais eficientes no Brasil são empresas que são de economia mista, ou seja, que tem um capital privado muito grande nelas, que tem regras de compliance e que estão na Bolsa de Valores, como a Sabesp em São Paulo e a Sanepar no Paraná. E você vê que algumas empresas de saneamento que são públicas, 100% públicas, elas são muito ineficientes, grande parte voltada muito para... Estão mais preocupadas em pagar salários apadrinhados do que realmente levar o saneamento básico para as pessoas. Então, eu sempre defendi que se querem privatizar ou não, isso me pese que é um debate importante, mas que o capital privado ele tem que entrar até para ele levar o que ele é bom, né? Ele modernizar a administração pública, tá? Primeiro ponto. E segundo ponto, você não consegue discutir nem privatização ou entrada de capital se você não tiver transparência, tá? A transparência, antes de mais nada, é o melhor remédio para a corrupção. Quando você joga uma luz em cima, você ilumina e você afasta aquelas pessoas que vivem do escuro, né?
É que nem criança. A gente liga a luz para que a criança durma tranquila, com medo, para que ela não tenha medo, tá, dos fantasmas, dos vampiros. Isso aí é igualzinho à corrupção. Se você jogar a luz em cima dos atos, você vai ver que, no mínimo, a corrupção diminui muito, tá? Então, assim, Leandro, vamos lá. Referente às privatizações, eu também sempre fui muito a favor das privatizações, principalmente dos Correios, né? Porque prestam um serviço péssimo, nem tem o que falar mais sobre isso. Mas a questão eu quero contar para você sobre a Casa da Moeda, que é a minha queridinha. A Casa da Moeda é a minha querida, não tem jeito. Eu defendo com unhas e dentes desde 2015 a Casa da Moeda. Por quê? Entendo que a Casa da Moeda é uma questão de segurança nacional. Ela não é uma grande gráfica que imprime dinheiro, valores, não. Ela faz documentos, ela faz passaportes. Então, assim, é uma questão de segurança nacional. E em 2018, né, a Casa da Moeda tem 3.300 funcionários, tá? Ela tem 3.300 funcionários. E em 2018, a Casa da Moeda estava num reboliço muito grande, porque a questão da privatização estava rondando muito. Então começaram a fazer, né, movimentos de esquerda, queimar pneus. A esquerda começou a crescer sobre isso, né? Deputados de esquerdas começaram a visitar a Casa da Moeda e falar: olha, se o Jair ganhar, ele vai privatizar a Casa da Moeda e vocês estão ferrados. Entendeu? E começaram a querer brigar por isso. Então, o que eles fizeram? Como a Casa da Moeda é minha queridinha, né? E eu sempre tive um bom relacionamento, sempre levei pessoas para palestrar lá dentro, nós sempre tivemos um ótimo relacionamento, não só com a diretoria, como também com os funcionários, assim como também com o sindicato da Casa da Moeda. Eu sempre tive um ótimo diálogo com todos eles, sem problema nenhum, mesmo sendo de direita. O que aconteceu? Eu consegui o vídeo junto ao nosso presidente, né, Jair Messias Bolsonaro, ele se comprometendo em vir candidato e ganhar, não privatizar a Casa da Moeda. Aí todo mundo ficou calmo e aí conseguimos os votos dos funcionários da Casa da Moeda com aquele vídeo. Sendo que o fantasma da privatização retornou agora com o atual ministro. E aí o reboliço voltou de novo e vieram até mim. O que nós fizemos? Como vieram até mim novamente, nós pegamos esse vídeo, e esse vídeo foi utilizado também por deputados da esquerda, porque apresentaram e tal, como, olha, você está voltando atrás daquilo que você prometeu. Fiz uma reunião junto ao sindicato da Casa da Moeda, junto ao deputado federal, Gurgel Soares, que hoje é o presidente do PSL estadual aqui no Rio de Janeiro, tá? Líder da bancada em Brasília também. Fiz uma reunião com ele e nós conseguimos agora, no último dia 28, numa live, já ir se comprometendo em retirar da pauta a Casa da Moeda. E eu fiquei muito feliz com isso, sem dúvida nenhuma, porque ele cumpriu aquilo que ele prometeu. Porque eu acredito realmente, piamente, que a Casa da Moeda não deveria estar nessa lista de privatizações. Deixa eu só tocar em mais um assunto antes de você falar. E já estou marcando uma ida lá na Casa da Moeda para conversar com o pessoal novamente, né, que querem agradecer. Gostaria de levar o deputado federal Gurgel Soares também para conhecer. E eu gostaria também de lhe convidar para estar presente, para conhecer a Casa da Moeda de perto, para conhecer o funcionário, o Demon, o DCED, de perto conosco, tá? Fica aqui aberto o convite. Entre a primeira e a segunda semana de julho, provavelmente estaremos por lá. Então já estou deixando aberto o convite. Tá, agradeço o convite, tá? Assim, vai ser uma honra. Mas, assim, eu tenho uma teoria que você... E aí, antes de entrar aqui na Casa da Moeda, para falar de modo geral, tá? Você não privatiza nada sem estratégia, sem o porquê, sem apontar. Não adianta você privatizar porque você é liberal e eu quero privatizar, e a pessoa perguntar: tudo bem, mas por quê? Não, é porque eu sou liberal. Então, o primeiro ponto, você tem que ter toda uma estratégia em volta do porquê privatizar, tá? Primeiro ponto. Falando especificamente aqui da Casa Moeda, a Casa Moeda é bem sensível, tá? Porque você olha e vê que tem ali... Aí eu concordo contigo, não é uma grande gráfica, né? Você não está privatizando algo que dê prejuízo. É segurança mesmo nacional. Você tem passaporte, você tem dinheiro, você tem...
entendeu? selos codificados. Então, assim, Isso, é isso. questão de segurança nacional mesmo. E mesmo o debate sobre a privatização da Casa da Moeda, tá? Eu acompanhei um pouco, você percebia que não era um debate pautado com estratégia, era simplesmente, olha, eu quero pegar porque eu preciso de dinheiro. Então, eu preciso vender o que eu tenho para ter dinheiro. Você não tinha aquela estratégia de, olha, por exemplo, eu tenho 5 sapatos e eu tenho sapato demais, eu vou vender 3, vou ficar com 2 porque só me serve 2. Não, era simplesmente, eu vou vender porque está aqui. Eu vou vender porque eu preciso vender. Você não tinha uma lógica, você não tinha um apontamento. A gente vai vender, mas quem é que vai assumir o serviço? Enfim, era uma coisa um pouco muito voltada também pelo problema que a SEDAI passa, né? A SEDAI, a gente geralmente discute 2 modelos, né? Empresa que tem lucro, empresa que tem prejuízo. A que tem prejuízo, há uma tendência que seja vendida. A que tem lucro, uma tendência que seja mantida. A SEDAI é uma empresa que entrou como para pagar servidor, ou seja, para servir de caixa. Ela não entrava nem em um e nem em outro. Então, a gente percebe que a Casa da Moeda entrou muito por isso, né? Não tinha uma estratégia do governo do porquê privatizar a Casa da Moeda. Exemplo, olha, é um local com alto índice de corrupção, dá muito prejuízo, ou nós temos como imprimir esse dinheiro em outro lugar, passaporte. Não, era simplesmente vender para fazer caixa. E aí, assim, eu sou totalmente contra vender qualquer patrimônio só para fazer caixa, entendeu? Até privado mesmo. Claro que privado é mais fácil, eu faço o que eu quiser. Mas você deve ter ouvido já, olha, não venda seu carro e deixe o dinheiro na conta, investe. Não venda seu apartamento para deixar em conta, investe. Isso vale também para o público, né? Você não vai vender só para ter caixa, né? Então, Doutor Leandro, a gente vai precisar terminar. Mas antes de terminar o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência junto à Abrig. Tá. Então, a Abrig é a Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, tá? É uma entidade que o papel dela primordial é unir o setor privado ao setor público, levar as demandas do setor privado ao setor público, tá? Sempre com ética, transparência. A sede da Abrig é em Brasília. É uma entidade ainda pequena, nova, mas é uma entidade que tem ocupado um papel e um espaço fantástico, tá? Vale a pena para as pessoas conhecerem a Abrig, vale a pena quem tem interesse de trabalhar na área, né, que é de relações institucionais e governamentais, conhecer a Abrig, se aperfeiçoar, e é uma área que tem um potencial enorme de crescimento, tem espaço, tá, no mercado para novas pessoas. Eu super indico e fico muito feliz em poder hoje não só estar aqui contigo, tá? Você sabe que eu só desejo coisas boas para você, desejo aí um caminho aí de sucesso, mas poder falar um pouquinho também do que eu faço, as entidades que eu do tanto que você já fez também, né? Já participou do Ministério, da FUNAI, você já fez tanta coisa, já colaborou tanto com o nosso país, já ajudou tanto, né? Então, assim, eu acho que eu tenho uma gratidão muito grande como pessoa, né? E eu sou muito feliz em poder conhecer você, doutor Leandro, meu querido amigo Leandro Melo Frota, entendeu? E agora, assim, para finalizar, acabar, zerar, fala só um pouquinho de você. Quem é doutor Leandro Melo Frota? Vamos finalizar com o máximo agora. Pô, quem eu sou? Sei lá, acho que eu sou advogado, sou professor, amigo dos meus amigos, né? Eu falo palestrante, eu falo para as pessoas que acho que a minha maior qualidade é ser pai, né? Eu acho que eu descobri ali a minha grande vocação, né? Que é ser pai. Acho que sou um advogado que eu nunca visei apenas ganhar dinheiro, né? Eu tento realmente levar um legado, tá? Acho que nosso papel também é tentar transformar vidas, né? Eu tenho tentado fazer isso com muita seriedade. Eu não vou nem falar aqui com muita ética, que as pessoas sabem que
eu sou ético. A Gerlândia trabalhou comigo lá na Funasa e ela viu que ela sabe que nenhum mal feito foi. Eu tento, claro, com todos os erros e acertos, por ser humano, né? Eu tento fazer o meu melhor. E nesse momento muito triste, tá? Que nossa humanidade ela passa, né? Que é um momento triste, tá? Eu tenho tentado, mesmo distante, estar próximo das pessoas que eu gosto, que eu amo, meus amigos, tentando ajudar, né, como eu posso, né? Ou seja, falando, seja indicando, enfim, eu digo que a pandemia ela vai nos fazer sermos pessoas melhores, tá? E que esse distanciamento ele tem que servir para cada vez mais nos aproximar, tá? Então, eu acho que eu pude tentar resumir aí um pouco aí do que eu sou no meu dia a dia. Você foi humilde, na verdade, ao falar de você. Não, assim, foi bastante humilde. Eu quis falar de mim, é como eu sou, é com meus amigos, entendeu? E você sabe disso. Eu não sou uma pessoa que eu acho que títulos e o que a gente faz ou não, a gente guarda para o nosso momento de atuação, entendeu? Mas quem eu sou? Acho que eu sou a mesma pessoa de sempre, vou continuar sendo e quero cada vez mais não só ser feliz, ajudar as pessoas, né, que estão comigo, estão à minha volta também, também serem pessoas felizes, né? A felicidade está aí para todos nós tentarmos alcançar, né? Num mundo cada vez mais difícil, num país cada vez mais difícil e complexo. E, como eu gosto de dizer para todo mundo, sou soldado das boas lutas, né? E estou aqui sempre esperando ser chamado, convocado para auxiliar aí nas melhores batalhas aí que eu sei que muitos de nós aí lutamos a cada dia. É isso aí. A ideia é essa. A ideia é essa. Brasil acima de tudo. Obrigada, doutor Leandro, meu querido amigo. Muito obrigada mesmo. Tá? Um forte abraço para você. Um beijo também para todos os nossos ouvintes da Rádio Web Estúdio Mix, tá bom? Um beijo. Tchau.